Babi, vamos lá. Oi, Michel. Peraí que eu tô esperando a Babi entrar. Cheguei. Oi! Nossa, Tudo bem, menina, Babi? ainda bem que você me chamou, que eu tava dando aula, batendo papo com meu aluno. Ó, tô Tudo de bem com pijama, você? ó. Pijama do Snoopy nessa Ah, live super, maravilhosa. A super. pessoa veio com a super Ah, produção e eu tô aqui, ó, esse então, cabelinho. mas é que você não precisa da superprodução, né? Ah, tá. Papai do céu foi generoso contigo. Ah lá, minha filha, muita intervenção aqui, tá? Muito investimento. Muito. Ai, ai. Skincare. Ai, nem fale. Nossa, eu tô começando a cuidar. Você acredita que eu tô começando a cuidar da pele agora? Ai, que vergonha. Ó, na quarentena, olha que um monte de mancha apareceu na minha pele, por causa de falta de sol, eu acho. E estresse também, né? Sério? É aquele melasma que fala isso? Não, o melasma ele é uma mancha mesmo, maior zona, assim. Isso aqui, Uhum. sei lá o que que é. Mas eu vou cuidar, em breve aparecerei Quarentena. lindíssima. É quarentena. Peraí, só Exato. tô mandando mais uns convitinhos aqui, esperar mais alguém Pode mandar. entrar. Vou mandar também aqui, para quem tiver de E bobeira. quiser ouvir um papo com a única Papo campeã cabeça. mundial da Lago. Com a mulher de destaque do kickboxing. Peraí, deixa eu Vamos que botar vamos. Tô aqui. mandando também, hein? Tô mandando. Oh, vamos lá. Só vai entrando de pouquinho em pouquinho, né? Sim, sim. E também fica Vamos salvo. O lá. legal dessas lives é que elas ficam salvas e a gente consegue compartilhar para quem quiser assistir depois. Às Sim, vezes a e sempre galera tem tá gente que trabalhando assiste. também, né? É, exatamente. Tipo eu que estava trabalhando e já. Até agora. Exatamente. Vamos lá. O povo vai entrando de pouquinho em pouquinho, né? É assim, é sempre Uhum. assim. Mas vamos lá, E aí, Babi. Monk? Vambora. Hoje é diferente da nossa última live, porque hoje você vai contar a sua história pra mim. Pra mim não, né? Pra todo mundo. Então, eu queria começar com você dando uma breve apresentação sobre a sua carreira, sobre quem é Tá você. jóia. Primeiro mandar um abraço aqui pro macaco. Doutora Samara, ó, cuida do meu sorriso. Tá aqui assistindo, muito chique. Então vamos lá, contar um pouquinho uma breve, um resumo. Isso, Tá. um resumão. Meu contato com artes marciais começou em 1998. Foi a primeira vez que eu tive contato com luta na minha vida, assim, de prática. Eu lembro Uhum, que em um determinado momento da escola, a educação física ela era aula de taekwondo. E eu, desde muito pequena, eu sempre gostei dos filmes, dos jogos de luta. E quando eu tive a oportunidade de fazer a aula de taekwondo, para mim foi o auge. Porque eu achava, me uhum. sentia, né, verdadeira Bruce Lee, entendeu? A Karate Kid, total. Então, eu, eu fazia aula, eu adorava. E o meu professor, ele era sensacional, porque ele subia na parede, sabe? Porque o taekwondo tem essas apresentações, sabe? E ele andava, Uhum. pulava, e blá, 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 blá. Esse foi o meu primeiro contato.
anos e anos e anos depois, eu mantive o meu apreço pela luta, né, de gostar de, né, seja com filmes, com jogos e tudo, mas eu nunca mais pratiquei. Eu fiz outras Uhum, coisas, né? Eu cheguei a jogar handball, jogava muito bem, inclusive. Aí eu acho que eu teria sucesso como jogadora, mas aí eu tive de mudar de escola, aí joguei outras coisas, até que quando eu entrei na minha faculdade, em 2007, eu parei com todos os esportes que eu praticava. E uhum, nisso, eu comecei a aumentar muito o meu peso corporal. E aquilo estava me incomodando muito, porque eu estava subindo de peso, né? E em 2009, eu falei, cara, eu vou entrar na academia de luta, porque eu acho que esse negócio emagrece. Porque eu uhum, vejo, né, o treino é tão pesado, eu acho que eu vou entrar nisso aí para perder peso. E foi esse o motivo pelo qual eu entrei na academia de luta. Eu não entrei por defesa pessoal, eu não entrei para aprender, eu entrei para perda de peso. Era o uhum. motivo principal. Obviamente que eu adorava, né, luta, mas o real motivo é eu não conseguia fazer outra atividade física que não fosse algo esportivo. E no meu bairro o que tinha disponível era a luta. E foi assim que eu Uhum. entrei na prática. E você fazia Muay Thai ou você já entrou direto no kickboxing? Ou foi Kickboxing. boxe, ou foi outro? Na verdade, eu entrei pelo Kung Fu, porque o meu professor, né, ele tinha formação na parte de Kung Fu e também de kickboxing. E Uhum. o meu sonho era aprender a rodar num tchaco, fazer aqueles negócios com espada. E até hoje eu acho lindo. Eu sou fascinada com aquilo. Mas o kickboxing passou a ser uma paixão porque eu fui realmente vendo as possibilidades de competição. Eu sou muito competitiva. Então, para mim, Uhum. se eu parar hoje, aposentar da luta e for fazer qualquer outra coisa, eu vou querer competir, nem que seja no sênior, nem que seja amador. Tipo, igual eu falei que Tatame. aqui tem futevôlei, aula de futevôlei aqui na praia, né? Eu falei que quando eu Uhum. aposentar, que eu vou fazer futevôlei, entendeu? E se eu entrar, com certeza eu vou querer competir, certo? Mas Isso é um assim, fato. não, total. E aí, assim, o kickboxing, por ter mais competições, por ter toda, né, querendo ou não, a Confederação Brasileira de Kickboxing aqui é muito organizada, né, os eventos são muito bons, são grandes, e havia, né, o meu peso para que eu competisse. Aí eu falei, vou focar mais no kickboxing, porque eu acho que tenho chances de viver o que eu não consegui viver nos outros esportes que eu pratiquei. O kickboxing ele me Uhum. deu a possibilidade de viajar com isso, né? Para lutar, de viajar para outros países, para outros estados. Então eu vi essa oportunidade logo quando eu comecei o kickboxing e comecei a conhecer as pessoas envolvidas, os eventos todos. Eu falei, nossa, é isso. Vou me dedicar. E Quero pronto, aí viver foi. disso. Na verdade, assim, eu E. não pensava em largar, né? Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas Ah, é bom falar. quando eu entrei em 2009, eu estava me formando, né? Em 2007 eu entrei na Federal aqui do Espírito Santo para Uhum. Geografia. Prestei o vestibular, passei, e em 2009 eu tinha 19 anos, eu estava no último período da faculdade. Aí eu Uhum. comecei a fazer para perder peso, tive grandes resultados, perdi 10 quilos em 3 meses, e aquilo foi evoluindo de tal maneira que eu não conseguia faltar, sabe? Uhum. Eu realmente me apaixonei pela prática e fui muito disciplinado, por isso que eu tive bons resultados estéticos e depois também os resultados competitivos, né? Uhum. É porque faz toda a diferença, né? E outra, você teve muito foco, né? E como foi para você fazer essa transição, né? Porque você era professora de geografia e decidiu ser atleta e viver do esporte. Como foi para você essa transição, né? De Então, carreira? essa transição, ela foi gradual, ela não foi de uma hora para outra, entendeu?
eu fui preparando o terreno para fazer essa troca, porque eu tinha um salário legal, assim, vivendo como professora, né? Eu morava com meus pais, eu tinha... Então, assim, eu não tinha custos com casa e nada, sabe? E Uhum. viver de luta, né? A gente sabe que não é fácil aqui no Brasil, Sim. né? Em qualquer estado que você vá, você sabe que as dificuldades são praticamente as mesmas, né? E, e assim, como eu já tinha um bom salário no estado e tudo mais, à medida que eu fui melhorando o meu currículo, ganhando mais títulos, me graduando também, porque aí eu Uhum. fui pegando as graduações que podem dar aula, né? Eu comecei a dar aula na faixa marrom. Aí eu fui tomando confiança para assumir uma turma, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Então, eu fui fazendo essa troca gradualmente. Primeiro eu peguei uma turminha que eu nem contava com o dinheiro daquela turma, eu peguei aquela turma para aprender a dar aula, né? E aí Ah, uhum. fui treinando e aprendendo a dar aula, né, do meu jeito, criando uma maneira de me comunicar com os meus alunos. Só um minutinho. Uhum. Ah, tudo Mari, bem. tem alguém batendo aqui na porta, gente. Só um Ah, minuto. aqui é ao vivo. Aqui o negócio tá. Robson, fala com ele, Isso, ó, a depois ele galera vai. tá entrando. Ai, ó, aqui esse prédio é maravilhoso. Pera aí, pera Não, aí. normal. Pronto, acabamos. Resolvemos. Era Ah, alguém normal. batendo na Não, porta aqui. ai, quando eu faço isso, eu já tranco o Theo. Não, na última live o Theo entrou assim, mãe! Eu falei, calma, filha! É assim mesmo. Ai, gente. Mas a gente tá falando da transição. Daí você pegou, né, esses alunos seus. E como E aí foi para eu você fui fazendo essa ministrar aulas, troca. né, diferentes? Que assim, você ministrava aula, né, de geografia, agora você ministrava aula cuidando do corpo e da mente dos seus alunos, né? Como foi isso? Então, eu fui fazendo essa troca de forma gradual, né? Uhum. E assim, muito eu aprendi na forma de ensinar com o meu atual mestre, né? Que é o mestre Augusto. Eu aprendi muito a maneira de. Pera um pouquinho. Mário. Ô, Mário. Pera aí. Robson, eu vou tirar lá, fica tranquilo. Porque ele tá falando que você não consegue tirar sozinho. Tá, amanhã cedo eu tiro. Porra, nossa, desculpa aí, gente. Tá Imagina. difícil. Normal. Então, vamos lá. Agora ninguém atrapalha mais. Meu Deus do céu. Essa troca para trabalho de professora de escola para professora de luta, uma coisa boa, né, por ser professora, é a maneira, ela ajuda muito a gente a trabalhar, ensinando o que for. Ih, deu uma Então, travada aqui. oi, Babi? oi, 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 oi. Oi. Oi, oi. Deu uma travada aqui. Voltou, Pronto. Tô ajeitando aqui. Pronto, tá voltou me ouvindo? aí? Agora sim. Ih, Oi, tá me vendo? tô te vendo. O problema é aí ou aqui? Falando a internet aqui, tá? Ó, legal. Tá me ouvindo agora? Não, hoje tá. Agora foi. Tô te ouvindo, certinho. Agora foi. Não, é gente batendo na porta, a internet travando. Só Jesus na nossa causa, hein? Então, mas assim, voltando ao assunto de Oi. aulas, meu Deus, Uhum. vai dar um duplo twist carpado, celular. Pronto. Aí, ó. Ó, o mestre Guto falou que tava travando o meu. Agora tá normal, será? Ah, Porque eu tô te sim. ouvindo normal agora e pra mim também tá normal aqui, ó. Então vambora. Acho que agora nada mais Vamos. atrapalha. Em nome de Não. Jesus.
Vamos lá. Você me perguntou sobre a transição de trabalhar com aula em escola e aula de academia, certo? Certo. O que que acontece? Quando a gente trabalha na escola, a gente tem um conteúdo para passar para várias pessoas. E na pedagogia a gente tenta usar uma linguagem que abarque a maior parte deles. E aqueles Uhum. alunos, às vezes, que têm alguma necessidade especial, a gente conta com alguma ajuda ou a gente faz trabalho de uma outra maneira. E na academia a mesma coisa. Eu tenho um público muito diverso. Assim, eu não trabalho com público infantil, mas já aconteceu da mãe chegar com o filho e eles treinarem juntos na mesma aula, entendeu? Uhum. E aí você tem que agradar tanto a criança quanto a mãe. Você tem que atender, às Fazer uma vezes, adaptação, né? você atender uma aluna de mais idade, ou um aluno que vem de lesão, como já aconteceu. Meu primeiro faixa preta era um cara que é professor de educação física formado, então ele já tinha bagagem, ele já treinava a luta desde muito tempo e ele veio de um trauma que ele teve numa equipe que ele passou, que ele se machucou. E como trabalhar com esse aluno e trabalhar com o Uhum. iniciante, entendeu? Então, nisso, o trabalho como professora de escola me ajudou muito para ser uma boa professora de luta também, Uhum. né? Além, como eu já tinha falado, né, muito da minha parte educacional no ensino técnico de golpes e tudo mais, eu aprendi muito com o mestre Augusto, que é um cara que é muito detalhista, muito chato, né, na hora de ensinar, na hora de corrigir. E isso é muito bom para quem quer realmente evoluir, né, no esporte como atleta e como professora também. Então, eu tive essa honra Uhum. de ter pessoas que passaram por mim que me auxiliaram muito para ser também uma boa profissional, não só como atleta, mas também como professora. Sim. E que legal, né? Porque você trouxe a bagagem da pedagogia para a sua área atual, que é a luta, adaptando e respeitando a parte fisiológica de cada aluno, né? É, E agora mudando um isso é pouquinho muito de assunto. importante. Isso é muito importante porque Uhum. tem lugares que algumas pessoas não têm esse feeling, né, de trabalhar o mesmo conteúdo, né, de maneira às vezes diferente, dependendo das especificidades de cada aluno. Né? E eu acho que é nisso Uhum. aí que a gente ganha o público, né, enquanto profissional trabalhando a luta. Sim, sim. E quando foi a sua estreia no tatame ou no ringue? Conta pra gente como foi a experiência, como foi subir, ter todo aquele nervosismo, né? Pisando em ovos, assim, como que foi? Ah, a minha primeira luta foi num evento profissional. Foi no interior aqui do Espírito Santo, em Baixo Guandu. E eles casaram a luta com a Tatiane Aguiar, que é uma atleta bastante conhecida aqui no estado, também já foi campeã brasileira de kickboxing. E ela já tinha Uhum. muita experiência, né? E era a minha primeira luta. E foi uma luta muito dura, eu era faixa amarela naquela oportunidade, e ela já era faixa, sei lá, azul, não lembro agora. E eu A fiz uma experiência luta de era ringue, era maior. era bem maior, ela já tinha mais tempo de treino, e eu estava começando, eu tinha, sei lá, meses, 3 meses, 4 meses, pouco mais de, no máximo 6 meses de treino, e eu já fui para uma luta de low kicks, né, valendo dinheiro. Minha primeira bolsa foi R$ 50. Muito boa. Ó! Tem gente que Tá não tá sem vendo? ganhar nada, pagando. Exato, tá vendo? Comecei bem. Aí foi muito legal, foi uma adrenalina que vicia, né? Então, ao mesmo tempo que deixa a gente temeroso, porque é um esporte de contato, né? Porrada mesmo. Uhum. Mas quando você tá ali lutando e quando passa, a sensação é muito boa, assim. Independente de resultado, assim. Você se sente muito bem. Uhum. E aí, dali para ali, eu já sabia que era isso que eu queria. Queria fazer. Cortou, deu uma cortadinha Voltei, aqui. voltei.
E quando foi a sua estreia no Pro? Isso foi em 2010, essa luta em Baixo Guandu. Em 2011, o Espírito Santo recebeu o Campeonato Brasileiro. E Uhum, naquela época eu estava na faixa verde e foi a minha primeira participação num grande campeonato. Então, 2011. A partir uhum, dali, que eu fui campeã pela primeira vez, né? Aí veio 2002, 2013 eu fui campeã mundial. Em 2014 foi a minha estreia no profissional. Eu tive a oportunidade de fazer uhum. minha primeira luta pelo WGP e foi de longe assim uma das melhores experiências que eu tive lutando assim. A primeira vez que eu lutei profissional foi muito, é uma recordação muito gostosa assim que eu tenho. Apesar de que eu saí Uhum. É inteirinha quebrada. uma lembrança muito boa. E nessa época você dava aula na escola? Sim, eu ainda trabalhava em escola. Eu larguei a sala de aula em 2014, mas foi no final do ano. Eu dava aula numa escolinha Uhum. pequena, particular aqui de Vila Velha. E aí, depois, no final do ano, a diretora começou a falar demais. Ela não gostava muito que eu lutava. Eu falei, quer Ah, ela saber? começou a dar pitaco. Tô pedindo conta. Pedi conta em novembro, imagina, para eles arranjarem uma professora de geografia em novembro para fechar o ano. Mas eu falei, é isso que eu quero, não vou ficar mais, sabe, lutando contra. E comecei a viver da luta, É porque tem literalmente. muitas adversidades, né? Sim, sim. Eu, eu- Na verdade, assim, toda área tem a sua dificuldade, sabe? Eu acho que vai muito da desenvoltura de como a pessoa leva o trabalho que ela se dispõe a fazer. Então, eu sei que tem muita gente assistindo aqui, tem muitos professores já formados, mas talvez tenha pessoas que estão ainda trilhando o caminho para serem atletas profissionais ou para serem professores de luta. Tudo que você coloca a sua Uhum, energia, que você realmente quer fazer, que você invista naquilo, porque se você quer trabalhar com luta, você precisa investir também. Então você tem que investir nas suas graduações, você tem que investir na participação de seminários, em eventos. Então, quanto mais você vai melhorando o seu currículo nesse aspecto, mais respeitado você vai ser enquanto profissional trabalhando com a luta, entendeu? uhum. E como é pra você, ou como foi principalmente, né? Porque você foi uma das primeiras. Ai, Babi deu uma travada, você tá me ouvindo bem? Ei, tô te ouvindo. Ah, então tá. Como foi pra você? Porque você foi uma das primeiras mulheres que foram destaques. Eu acho que você foi a primeira, assim, no geral, de kickboxing, pelo menos dessa nova geração. E assim, você deve ter sofrido muito preconceito, né? Como que você recebeu todas essas críticas? Porque o ambiente, né, da luta, das artes marciais é muito machista. Não adianta. Agora tá melhorando. Como que era para você lidar com tudo isso? Você sofreu algum preconceito explícito? Olha, eu fazia parte de uma igreja que era muito tradicional, então não era comum você ter mulheres atletas, né? Então, assim, de início, eu sofri mais dentro dos homens, né, dentro do ambiente religioso que eu participava naquele momento e dentro da minha família. Por quê? É natural, você tem a sua filha passa na Universidade Federal, você fica feliz pra caramba, não sei o quê. 4 anos de formada depois ela fala, ó, vou viver de luta. Não é uma coisa que um pai e uma mãe desejam. Imagina o Theo, passa para medicina na USP, ele fala, olha mãe, Uhum, infelizmente eu quero, sei lá, ser lutador. Não é uma coisa que um pai, uma mãe vai receber, ele vai ficar um pouco preocupado, é natural. Mas especificamente de machismo, eu nunca recebi nada muito gritante não, sabe? Porque eu acho que eu sempre
me posicionei muito forte. Então, acho que nem dava tempo da pessoa chegar com o machismo dela, entendeu? Né? Do homem chegar ou da Uhum. mulher, porque mulheres também são machistas, né? Uma coisa que me incomoda muito é eles associarem o fato de eu ser mulher e lutadora com agressividade. Isso me chateia bastante, sabe? E isso é um pouco do Uhum. machismo também, né? De achar que a mulher treina a luta, ela não pode ser delicada, ela não pode ser, sabe? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então foi mais nesse Sim, aspecto, sim. assim, sentimental, de relacionamento, muitas vezes, que as pessoas chegam, tipo, a Bárbara é muito violenta, não sei o quê. E, cara, você conhece um monte de lutador. São Uhum. pessoas É, fáceis de lidar, entendeu? sim. O difícil são as pessoas de fora, né, que não entendem. E é assim, querendo ou não, tem uma certa pressão em cima de você, né? Por ser mulher, você. A gente sempre acaba sendo um pouco de minoria, né? As pessoas Sim, duvidam sim. mais da nossa capacidade. Até mesmo no Mundial, foi em 2013, não foi? Aqui no, que Isso. foi no Guarujá. Sim. Você foi a única representante do Brasil a levar o ouro. E nessa época, em 2013, eu cheguei, eu mesma não achei que eu poderia ser campeã, porque eu era muito inexperiente. Eu tinha pouco mais de 3 anos de treino. E eu cheguei para Uhum, fazer parte da seleção brasileira e eu vi os meus ídolos no esportes todos lá. E muitos deles perderam na primeira luta. E eu falei, gente, meu Deus do céu, né? Mas vambora. E aí, quando eu fui campeã, sabe, foi uma sensação, assim, sei lá, foi indescritível, assim, o que eu senti naquele dia. E eu percebi que a gente, às vezes, se limita muito, né? Nós mesmos nos sabotamos e duvidamos da nossa capacidade, né? Eu duvidei da minha capacidade de sim. ser campeã naquele momento, porque eu cheguei. Na época eu adorava o Thiago Michel, né? Até hoje, né? Ele é sensacional. Mas Thiago Michel estava em Uhum, alta, a própria Ivani, que é um ícone. Eu via a Ivani sim. lutando, adorava. E foram pessoas que não foram campeãs. A Ivani chegou aí para a final também, né? Mas não conseguiu a medalha de ouro. E ali calhou Uhum. de eu conseguir, né, vencer. E aquilo mudou a minha vida. E foi também através dessa medalha que eu tomei coragem para chegar para os meus pais e falar, olha, eu não vou viver mais de luta, ou não vou viver mais da aula de De geografia, vou aula. viver de luta, porque se eu conseguir esse título inédito para o Brasil, quer dizer então que eu tenho muito talento, que eu realmente levo jeito para isso, né? Sim. Então, isso também foi determinante na minha transição da sala de aula para trabalhar com luta e também ser atleta, né, profissional. Oi, deu uma travada aqui. Oi, oi, Tá me pode vendo? falar. Oi, Tô oi. aqui, tô sim. E assim, foi um episódio, né? Uma parte muito importante. Você está na história do kickboxing, né? Porque o Mundial foi a primeira vez que o Brasil sediou, né? E como que foi a recepção das pessoas quando você, a professora de geografia, principalmente das pessoas que estavam ao seu redor, que muitas não deram muita confiança, né? Quando falou assim, pô, vou lutar o Mundial. Ah, legal, né? Ah, uhum. Isso a aula. E como que foi a recepção das pessoas quando você chegou lá com que era troféu, né? Ou era É, medalha? Não troféu. lembro agora. Troféu e medalha. Era o troféu. Eu lembro. E eu lembro que eu chorei muito porque você tocou o hino nacional, né? Você foi a única que Nossa, trouxe quase o hino morri. nacional e foi muito emocionante. Como que foi a recepção das pessoas? Cara, assim, ali eu criei vínculos, né, amizades muito fortes naquela competição. Mas também comecei a perceber uma coisa ruim que, infelizmente, acontece com todo atleta que se destaca, que é a inveja, né? Então, tive Sim, algumas decepções com pessoas que eu considerava que eram amigas, mas que quando eu cheguei num patamar mais alto, acabaram, né, tentando me prejudicar mais à frente.
Então, foi uma das coisas Uhum. que veio com esse título, perceber isso. Quando eu cheguei aqui, eu fazia parte de uma equipe, né? Quando eu cheguei no aeroporto, as pessoas que me receberam, né, foram a minha família, alguns amigos próximos e ninguém da minha antiga equipe. Ninguém. Nem meu treinador, Uhum. nem os outros faixas pretas que me treinavam. E quando eu cheguei na segunda-feira na academia, vida normal. Uhum. Tipo, era como se fosse assim, aconteceu nada, sabe? Você Uma tem competição normal, tranquila, assim. uma mundial. Quer dizer, ninguém tinha vencido, ninguém tinha conseguido uma medalha de ouro em ringue para o Brasil. Aí você consegue e vida normal. Hoje eu sou professora. Se o meu aluno ganha o estadual, eu quase morro do coração. Imagina eu ter uma aluna que é campeã mundial e as pessoas simplesmente cagaram e andaram. A verdade é essa, cagaram e andaram. E aquilo me deixou muitíssimo chateada. Foi um momento que eu Uhum. pensei até em parar. E aí, o que acontece? Mas foi nesse momento que começou o meu relacionamento de atleta com o meu mestre atual, que é o mestre Augusto, né? Então, foi importante eu passar por aquele momento de tristeza que eu tive ali com a minha antiga equipe, porque eu considerava eles como Uhum. família, sabe? A gente tinha um relacionamento de amizade muito Sim. grande com todos os membros. Até hoje eu tenho pessoas ali que fazem parte da minha vida, né? Porque era no meu antigo bairro. E só que para minha profissionalização, para o meu crescimento enquanto atleta, foi fundamental essa saída minha dali, porque eu saí de algo local para virar algo mundial, né? Uhum. Então, assim, eu comecei, eu conheci o Augusto, né, o mestre Augusto, meses antes do mundial, e ele foi o único que virou para mim Uhum. e falou assim, ó, você vai ser campeã. Aí eu falei, cara, você tá doida, né? Pô, você tá... Ele, não, você vai ganhar. Aí eu falei, então tá bom, você tá falando, vou acreditar. É, eu tô no Quando, aqui. Ele até falou assim, ó, eu falei que ia ganhar. quando eu venci, aí eu vi a mensagem dele, agradeci muito. E aí, quando rolaram todos esses problemas com a minha antiga equipe, que eu fiquei extremamente decepcionada e tal, eu pedi a ele, falei, poxa, eu poderia treinar com você, né? Aí ele falou, não, tudo Uhum. bem, pode vir. E aí eu saía para treinar todos os dias, à noite. O treino era acho que 8 da noite. Eu saía de Cariacica, vinha para Vila Velha e voltava. E foi assim durante muito tempo, Uhum. sabe? Pegava 2, 3 ônibus por dia, dependendo da rota, até mais ônibus. Já teve época de eu pegar 6 ônibus por dia para fazer os treinos, enfim. Quantas vezes treinei à noite sozinha? Determinação, né? Muita gente acha que é fácil chegar aqui e você ganhar um monte de coisa, mas a maioria das pessoas não vê os bastidores, né? Porque não é glamuroso. Eu falar, ei, Sim. gente, estou aqui no busão agora, voltando para casa 11 da noite, com medo de ser assaltada, mas tudo bem. Isso aí a galera não vê, né? A É. Globo não mostra. Mas foi. É, mas é bem isso mesmo. As pessoas não entendem a realidade dos atletas, né? Exato. Acha que é um Mas hobby, ou que é muito fácil, ou porque você já chegou no topo, por exemplo, você conseguiu um cinturão, ah, nossa, a vida dela é fácil, ela vive do esporte, ela ganha muito com isso. Judiação, né? Porque a realidade dos atletas no Brasil, na verdade, é muito triste, porque não tem apoio, né? Não tem exato. apoio nenhum. E como que tá Eu, sendo para eu acho. você? Você tem patrocinadores? Eu, assim. Eu nunca tive um patrocinador. Eu tive patrocinadores, né? Desde o do início, assim. Quando eu comecei a ter esses títulos maiores, eu sempre tive pessoas que me apoiaram, sabe? Com Uhum. dinheiro mesmo, com salário, eu tive poucos patrocinadores, né? E porque não é fácil, sabe? Infelizmente, as pessoas preferem às vezes gastar com outras coisas do que apoiar um atleta, né? Sim. Muitas vezes esse atleta, como você trabalha na parte de marketing, também
não traz um retorno ou não se apresenta de forma profissional para que ele mantenha esse patrocínio. Então você vai queimando cartucho, as pessoas falam, eu já apoiei fulano de tal, e ele, sei lá, ia para balada, Não deu retorno, né? não deu retorno, sabe? Agia de forma, né, não era profissional. Uhum. Então a gente Sim. enfrenta esses problemas aqui no Brasil. As pessoas que não querem apoiar o esporte e os atletas que também acabam prejudicando isso, entendeu? E uma coisa que Uhum. estou até lendo aqui num comentário, que é o Tiaguinho MLP. Babi, eu acho que o governo do Espírito Santo deveria te apoiar mais. Eu tive Bolsa Atleta apenas do município de Cariacica, que assim que eles criaram eu fiz parte, e me ajudou durante uns 3 anos, né? Eu recebia um salário Uhum. deles. E tive o Bolsa Atleta nacional. Bolsa Atleta estadual eu nunca consegui. Bolsa Atleta do governo do estado, do Espírito Santo. E você E não o que a gente... conseguiu a Bolsa Atleta Internacional, mesmo com o título do Mundial, Então, eu consegui na essa Bolsa época? Atleta... Não. E aí entra em outras questões que eu não vou falar agora porque é muito polêmica, mas nós Sim, temos mas um eu acho que eu já problema, entendi, já. temos, Já temos uns entendi. problemas, né? Um pouquinho de Onde política aí no meio, havia, né? exato, havia sabe, atletas que nem competiam e recebiam Bolsa Atleta, e os campeões ficavam sem. Não é uma coisa meio estranha, mas tudo bem. Vamos passar, isso é Uhum. passado. Cara, assim, ser atleta é isso. No Brasil, é isso. São poucos Uhum. momentos de glória e muitos momentos de luta mesmo. De porrada e de esforço para conseguir se manter enquanto atleta. Sim. E, Babi, agora por conta da quarentena, né, do coronavírus, teve uma mudança muito drástica nos seus objetivos, né? E eu lembro que na última live que nós fizemos, faz tempo já que você não sobe aos rings, né? Não luta. Sim. Qual é o seu próximo passo agora, quando chegarmos ao novo normal, né? Vai ter agora uma nova adaptação do mundo por conta da pandemia. Qual é o próximo passo agora na sua carreira como atleta? Em 2018, acho que foi um ano divisor de águas na minha carreira. Foi a primeira vez que Uhum, eu tive um contrato com um empresário, né? Eu fechei com a MTK, que é uma empresa muito grande, né? O Marcelo Brigadeiro me procurou junto do meu treinador e a gente fechou esse acordo com eles. E eu fechei também um contrato com o Road FC, que é um evento grande, né, da Coreia do Sul. E uhum, infelizmente, como eu me lesionei, né, eu não pude cumprir as lutas que estavam previstas no contrato. Mas uhum. também em 2018 foi o ano que surgiu, que veio, né, finalmente a luta com a Gabi Garcia. Não chegou no meu Sim, melhor estado físico, né, que me prejudicou a minha uhum, performance. Eu não digo, né, seria muita pretensão minha falar assim, nossa, eu com certeza eu ganharia aquela luta se estivesse bem dos joelhos. Mas eu daria uma vida mais difícil a ela do que aconteceu, porque a gente sabe, você está com os dois joelhos sem o ligamento cruzado, te dificulta movimentar. Eu não chutei naquela luta. Imagina, a Bárbara sem chutar. É sim, uma coisa impensável, né? Que é uhum, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, assim, com toda a dificuldade que eu enfrentei no ano de 2018, foi um ano também que me colocou num outro nível de visibilidade dentro do esporte de luta, né? Ter lutado no Japão me colocou num outro patamar, né? uhum, De possibilidades. Então, eu, junto com o meu treinador, com a nossa equipe, né, a Team Big G, a gente está com projetos maiores, né? Inclusive de lutar na Europa. A gente está com a possibilidade de até de eu me mudar de país, mas isso aí vamos ver como que vai ser, mas a gente está organizando isso. E, de uhum. fato, internacionalizar minha carreira, né?
internacionalizar minha carreira, fazer o máximo de lutas aí que o meu treinador e meu empresário quiserem e a gente achar interessante a nível internacional e lutas profissionais também. Depois de um tempo, fazer lutas no amador é um risco muito grande, né? Uhum. Minha bateria está acabando e aparecem as mensagens. É um risco muito Ah, grande tá. Será você que aguenta 15 minutos? fazer lutas no aguenta. Qualquer coisa eu tiro o fone e boto ali o carregador. Tá bom. Eu, né, por exemplo, o Emerson Falcão é um cara que eu admiro pra caramba, um lutador fantástico e um treinador também muito bom. Tá fazendo um trabalho excepcional na Nova União. Ele foi fazer uma Uhum. competição no Rio e quebrou a tíbia no campeonato amador. Então, Nossa, luta é eu lembro. luta. Luta é Não, luta. e Aiva Aí tive ali, quebrou imagina, várias vezes, né? imagina, eu estou voltando de lesão. Aí se fosse pensar assim, vou começar a fazer aqui umas lutinhas no estado, e aí eu correr o risco de ter uma lesão séria, por exemplo, ou um azar lutando aqui. É melhor que seja, então, Uhum. uma grande luta, né? E é isso que a gente está buscando agora, né? Porque luta Uhum. sempre existe o risco, sempre há o risco, né? E aí não só de Sim. lesão, de perder também. Então, depois que você É. chega num nível desse, você retroceder voltando, participando de campeonatos amadores, você corre o risco de, igual meu treinador fala, imagina, você está lá lutando, escorrega, toma um soco, nocauteado. E aí você mancha a sua carreira, né? Você dá uns passos atrás com uma luta de menos expressão. Então, como a gente Uhum. conseguiu esse espaço, tanto no Rising, no Hold, né, e outros tantos eventos que chamaram a gente, convidaram a gente para a luta na França, temos portas abertas lá. Eu só não fiz essa luta porque eu acabei tendo problemas renais aí em 2019. Porque, né, não vem uma coisa Nossa, só não, é várias. tem que se E aí benzer. a Não, é Val, para 2021, exato. assim, ó, começar. Porque 2020 já acabou. Mas Não, não é para chegar possível. 2021, 2019 foi ruim. 2020, sem condição. Eu tô com esperança em 2021, porque continuar nesse ritmo cadê os dias vai de ficar glória, difícil. né? Já tá zero o dia de glória. Mas aí falando, a Val me substituiu nessa luta lá na França. Uhum. Quebrou um galhão, assim, porque eu tive de desistir, eu fiquei internada, né? E aí ela foi lutar no meu lugar. Pra você ver que às vezes as pessoas criam umas inimizades, né? Sem Que não noção, assim. Não existem, né? existem. Que não existem. A É, rivalidade fica em cima do ringue e só ali. E exato. isso eu acho muito bonito. As pessoas, lógico que tem aquelas pessoas que você tem rixa pessoal. Eu Sim. presenciei já lutadores de um odiar o outro e ficar assim naquele clima, assim, ai meu Deus. Você fica sentindo a tensão, né, das lutas. Mas são poucos os atletas que fazem isso. Mas esse negócio de rivalizar, principalmente as mulheres. Mulher não pode lutar com mulher, que é coisa pessoal, né? É. E assim, eu já lutei com várias meninas. Por exemplo, eu já lutei com a Manu, que era aluna do Fábio Galvão lá de Maringá. Uhum. A Manu foi terceiro lugar no Mundial, a gente dividiu o quarto juntas. E aí em 2014, num ano depois, a gente fez a Copa do Mundo de Kickboxing. E aí, como ela foi campeã Sim. de um lado da chave e eu fui do outro, a gente fez a final. E nós dividimos o mesmo quarto. A gente dormia uma do lado da outra e no dia seguinte foi sair na porrada. É o tipo de coisa que Uhum. quem é de outras áreas, de outros esportes, às vezes não entende. E o kickboxing, ele tem muito disso. As pessoas estão aqui saindo na porrada e no outro dia tá lá brincando, almoçando juntos. No WGP tem muito disso. Óbvio que existem Sim. rivalidades mesmo, mas assim, é muito raro, sabe? Acaba que as Sim, pessoas são poucos os criam atletas amizades, que entendeu? têm isso. Exato. Sim, E às vezes a pessoa com que você lutou vai lá te ajudar a fazer um treino, né? Vem te ajudar no seu camp, ou você vai lá. Então, isso que é o mais legal, assim, que eu aprendi no kickboxing, entendeu? Esse respeito que a gente desenvolve dentro da modalidade e as amizades que criam, que, assim, eu levo
para minha vida, entendeu? Uhum. Babi, o Tiaguinho fez uma pergunta, perguntando se você pensa em ir pro MMA. Ou pergunta para todo kickboxer, né? E aí, você pensa em ir pro MMA? Cara, com certeza, sim. Eu sou apaixonada com kickboxing. Se eu tivesse a oportunidade e a visibilidade que o MMA hoje dá dentro do kickboxing, eu não veria necessidade de fazer o MMA, né? Uhum. Mas, como eu disse, eu sou competidora nata. Se a pessoa me chamar para uma partida de bolinha de gude, eu vou querer ser campeã, entendeu? Então, o MMA ele surge como uma possibilidade de vitrine, de você viver da luta, porque no MMA você vai continuar treinando a sua parte em pé, mas você vai ter que treinar outras coisas, né? Treinar a Sim. parte de chão, parte de grade, preparação física, tudo isso. O atleta de MMA ele é um super atleta, né? Ele treina muitas coisas e o treino ele é muito desgastante. Mas é onde estão as melhores possibilidades hoje de ganhos, de visibilidade, de você viver do esporte, de você ter a sua aposentadoria, de você, quando você quiser parar. Se uma pessoa faz, por exemplo, né, grandes lutas no UFC, ou seja, qualquer evento profissional de MMA, no Rising ou em outros lugares, essa pessoa, quando ela parar, ela vai ter condições de, sei lá, de repente ter uma casa, um carro, de abrir a academia dele, de quando ele não ter mais condições de lutar, ele se manter com o legado do que ele conquistou. Uhum. E isso que é o legal do MMA, entendeu? A visibilidade que traz, os patrocinadores, é uma vitrine, Sim. né? E eu, assim, como geógrafa, a coisa mais legal que eu vejo de estar lutando a nível internacional são as viagens, né? Sabe? Sim. Poxa, eu já estive no Japão, eu estive na Holanda, na Sérvia, no México, sabe? Na Argentina, no Chile. Isso tudo com a luta. Se fosse eu com meu salário de professora, eu nunca faria, dificilmente estaria nesses lugares todos. No Japão, então, é muito complicado você ir para lá, né? Tem todo um trâmite. E foram experiências maravilhosas que vão além do dinheiro, né? Às vezes a pessoa acha, Sim. vou ser lutador e vou ser rico. Se ele chega com essa mentalidade, é melhor parar já. Uhum, Juju. Porque é muito difícil você viver, né, do esporte, assim. E a pessoa para chegar na riqueza no esporte, ela já passou, ela já comeu muito, né, roeu muito Muito osso. feijão com arroz. É, Exato. exatamente. Lógico que tem gente que encurta caminho, né? Mas aí não toma meios legais, né? Tipo assim, acabam encurtando o caminho para se dedicar ao esporte, usando maneiras que não são muito agradáveis e bem vistas. Mas E antes de você é bem fazer. reduzido, né? Assim, Sim, são poucos. a É maior batalhador parte mesmo. batalha bastante. Mesmo às vezes quem tem condição, tá? Porque é muito caro. Uhum, Só de suplementação de um atleta profissional, a pessoa gasta mais de R$ 3.000 por mês, se for pagar, entendeu? Só de uhum. suplementação, fora as outras coisas. Então é muito difícil ser atleta, é muito caro e não há investimento governamental e da parte dos apoiadores, né, sei lá, de lojistas, de empresários, também não é muito difícil. Então não é uma carreira fácil, não é uma carreira glamurosa. Ela pode ser um dia, mas até você chegar lá, você vai passar bastante, né? Bastante dificuldade. Sim. Mas até atletas que estão no topo ou que já estiveram no topo passam ainda por essas dificuldades. Porque tem aquela pergunta, né? Você fala assim, eu sou lutador, tá, e você trabalha em quê? As pessoas não valorizam o seu trabalho atual, né? Eles não Elas veem não. como um trabalho, né? Você fala, você vai trabalhar quando? Não. Fala, É, exatamente. Por Então, meu exemplo, trabalho é hoje dando murro na cara das pessoas. você falou sobre a pandemia, né? Hoje, como a gente ainda tem algumas limitações, né?
eu estou trabalhando bastante, né? Graças a Deus surgiu uma Uhum. demanda de alunos, porque como as academias estão com um número reduzidos de alunos, acaba surgindo mais demanda de personal e tudo mais. Então eu estou trabalhando Uhum. bastante. Só que eu estou vendo que eu estou cansado e não estou rendendo no treino. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir mão de alguns alunos para treinar. Ou seja, eu deixo de Uhum. ganhar dinheiro, porque eu acredito de corpo e alma que eu ainda vou ser, né? Ainda tenho condições de ser uma campeã dentro do MMA, uma campeã no esporte que eu me propor a fazer. Então é isso que muita gente não tem. É essa mentalidade do campeão, de falar, pô, tô ganhando dinheiro aqui, mas eu tô pensando no meu futuro. Para o meu futuro, é muito melhor eu deixar essas 2, 3 aulas aqui para eu ter condições de treinar descansada e render tecnicamente, fisicamente, porque lá na frente eu vou ter a oportunidade de fazer uma excelente exibição. Então, essa maturidade que eu acho que falta em muitos atletas daqui no Brasil, de você gerenciar melhor e você contar o seu treino como trabalho. Sim, sim. E, Babi, ó, o Tiaguinho fez outra pergunta aqui. Babi, você tem ou apoia algum projeto social no ramo da luta, formando novos atletas aí no estado? Então, eu acho que eu ainda não estou no momento de abrir projeto social ou me dedicar a um projeto social, porque precisa de tempo, precisa de dinheiro e dedicação. Hoje eu ainda estou correndo atrás da minha carreira e nesse sentido a gente precisa ser um pouco egoísta, senão a gente não consegue alcançar o patamar para ser um atleta de depois abrir um projeto social. Você está entendendo? Uhum. Sim. Então, assim, eu tenho um amigo meu que tem um projeto social, que eu inclusive estou devendo uma visita lá, que é o Fernandão, que é um cara já que não tem condições mais de desenvolver uma carreira tão grande, mas faz as lutas dele, é um cara que tem um nível técnico absurdo. E hoje ele pode, né, ter um projeto social, fazer parte de um projeto social. Eu, infelizmente, dentro da minha rotina, é muito complicado eu fazer isso, né? E da Uhum. parte governamental não houve nenhuma proposta, nem nenhum tipo de, né, ninguém me procurou a respeito disso. Então, por enquanto eu não tenho, mas é uma vontade sim que eu tenho de usar o esporte como meio de transformação social. Hoje o esporte paga as minhas contas, então eu não tenho condições de dar aula gratuitamente. Ela que paga meu Uhum. aluguel, ela que paga minha comida, né? Eu tenho alguns patrocinadores, mas não são suficientes para eu me manter sem precisar de vender as minhas aulas. Então, infelizmente, eu ainda não tenho condições de ter um projeto social, mas espero em breve, né, criar um nome tão grande, tão Uhum. forte, que eu possa abrir o meu projeto social e ajudar as pessoas nas comunidades carentes. Vai sim. Ó, o Gui mandou. Gui ou Marrocha? Marrocha. Marrocha. Ai, eu com sotaque. É Guiomar, é primo da Ai, minha amiga. Guiomar! Desculpa! Ele perguntou qual foi o maior momento que você viveu por conta do esporte. Assim, de todas essas viagens, né? Ah, Essas foram pessoas que você tantos. conheceu. Peraí, só um minutinho, peraí. Deixa eu botar o celular na carga aqui. Eu vou tirar o fone, mas acho que dá para ouvir. Sentar aqui no chão. Tudo Porque bem, já o vai Robson acabar a já foi bacharel. embora. Isso. Pronto, estão me ouvindo bem? Sim, eu tô ouvindo. Acho que o pessoal também deve estar ouvindo legal. Ah, foram vários momentos. É difícil escolher um, sabe? Eu vou falar alguns que marcaram, assim, e o porquê, né? Eu acho Uhum. que o primeiro deles, assim, que foi o mais marcante, foi quando eu fui campeã brasileira. Eu fiz uma luta que foi televisionada, acabou que, apesar de ser amadora, era uma luta que foi televisionada, e eu lutei com uma menina que já era faixa preta. E Uhum. quando eu venci ela, foi ali que eu tive. Meu nome começou a ganhar visibilidade assim, a nível nacional. Foi um momento muito especial e foi onde eu ganhei força para viajar para competir dentro do esporte. Depois, o Mundial, obviamente.
assim, não só o dia que eu venci, mas toda a vivência ali com as pessoas da seleção, a troca de conhecimento, de experiências, de energias ali, foi tudo muito legal, sabe? Foi um momento Uhum. muito, muito bom e muito importante na minha vida. A minha estreia no profissional também foi muito legal. Eu acho que foi até mais legal do que quando eu fui campeã. Obviamente que ser campeã do WGP é muito bom, mas Uhum. eu acho que a primeira vez que eu lutei televisionado, eu tive a noção do que era a, a, as oportunidades que surgiriam a partir daquilo. Porque num dia você tem 100 pessoas te seguindo, daqui a pouco você tem, sei lá, 4.000, sabe? E aí surgem possibilidades de patrocínio. E aí que eu vi, eu falei, caramba, isso realmente é grandioso, né? Essa oportunidade de aparecer na televisão e lutar. Aí eu colocaria também a luta com a Thalita, né? Que foi o auge, porque ela tinha me desrespeitado, sabe? A gente tinha Uhum. lutado em 2015, a gente tinha lutado no Campeonato Brasileiro, e eu estava vindo de uma crise de ansiedade muito forte e que eu fiquei paralisado, fiquei realmente mal com aquilo na época. Uhum. E aí eu fiz a luta, eu ganhei a luta, e ela falou que eu tinha perdido, começou a escrever nas redes sociais que ela tinha me batido, botou uma foto minha caída no chão como foto de capa. Aí eu fui vendo Uhum. aquilo, beleza. E aí na minha preparação para aquela luta eu me lesionei, eu machuquei minha canela. E aí eu falei com o meu treinador, falei, poxa, e agora? Faltava 2 semanas. Ele, e daí? Você tem uma perna e tem 2 braços saudáveis aí para você lutar. Você vai nocautear ela. E eu nunca tinha nocauteado de mão. E aí foi o meu primeiro nocaute de mão ao vivo. E foi incrível, porque até hoje essas imagens repercutem. E, tipo, não só no Brasil, a nível mundial. As pessoas fazem GIFs e fazem tudo, assim. Porque foi um nocaute Uhum. muito. Foram 3 knockdowns muito Bem dados, bem, 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 bem executados. bem executados, isso. Essa foi a Exato. de Guarapuava? Foi, foi. Eu vi ao vivo. Ai. E, e assim, o Japão também foi. Vocês não têm ideia do que é o Japão. Sim. É mágico. Primeiro que parece que você está dentro de um desenho japonês. Já começa aí, porque é tudo muito caricato. Né? Então, a Uhum. nível de experiência cultural, de vivência mesmo, é incrível. Né? As diferenças culturais são muito gritantes. E de grandiosidade de evento. Eu acho que o UFC ele tem muito mais visibilidade televisiva, mas eu não sei se tem a grandiosidade do Rising. De Uhum. público, sabe? Porque no dia que eu lutei, eu lutei junto do Floyd Mayweather. Então imagina a loucura que tava Aquele lugar, aquele né? lugar. Assim, tinha gente do último lugar até do lado do ringue, lotado. Nossa. E na hora de descer na rampa, né, que eu olhei aquela quantidade de gente, é assim, é espetacular. E o mestre está falando aqui, né, que tá, eu não sei se ele está aqui ainda na live, mas o Pedro, que foi um dos responsáveis de eu ter conseguido essa luta também, que ele mora no Uhum. Japão, e ele é responsável pelo blog Dama de Ferro, que ele entrevista muitas meninas lutadoras, e ele nos ajudou muito, tanto para conseguir essa luta, né, fazendo as divulgações e tal, e no Japão mesmo, porque sem ele a gente não ia nem sair do Consegui. lugar, porque eles não falam, são poucos japoneses que falam inglês, Uhum. o metrô é todo, inglês, é todo em japonês, você não sai do lugar, entendeu? Uhum. Babi, eu tenho 10 segundos. Faltam 8 segundos.
A live vai cair. Eu queria te Gente, beijo. agradecer.